Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi e estou aqui com a Daniela Moreira. Nós somos as Nutris da Família e este é o Pod na Mesa, nosso podcast para um bate-papo muito especial na mesa da sua cozinha. E o que pode na mesa hoje, Dani? Olha, hoje eu não sei te responder não, viu? Eu acho que o que essa pessoa vai falar pra gente é O que pode na o mesa? que pode, o que não pode, realmente, Eu acho e pra gente poder ter na mesa, não é? Nossa, que Confusão. Mas Eu acho pessoa que ela entendeu. vai explicar porque ela criou um critério de nota maravilhoso. Vamos deixar aquela ponte. Quem é que veio hoje, Dani? Olha só que honra que nós estamos aqui com a Carol, né? Que ela é do Desrotulando. Quem é que não conhece o Desrotulando, hein? Eu não sei. Se tem alguém que não conheça, Vai ter que vai entrar conhecer agora. hoje, vai ter curiosidade de baixar aí o aplicativo Isso e aí. conhecer, que é sensacional. Então, nós estamos aqui com a doutora Carolina Costa Silva, ela é nutricionista e é cofundadora do Desrotulando. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente. Imagina, o prazer é sempre meu. Que bom. Hoje estão todos felizes, porque são todos fãs do Desrotulando, né, Dani? É. Já divulgamos tudo aí, todos ansiosos aí para conhecer quem está por trás do aplicativo, né? São tantos aplicativos hoje em dia, e é muito legal pensar que veio de um sonho, que veio de todo um ideal, e estamos curiosos aqui, né, Dani? Vamos lá. Isso. Como que você criou, né, Carol? Realmente foi um sonho? Você planejou? Começou um projeto de faculdade? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu Desrotulando. Tá, eu acho que muita gente tem essa ideia que é um momento eureka num sonho que eu vou fazer um negócio Vai acontecer, acontecer. Mas não é tão assim a realidade. Não é. O que é o sonho, na verdade, é o conceito de unir a tecnologia com a nutrição. Isso é o que eu vou dizer que foi o motivador do que é hoje o Desrotulando, mas ele não surgiu assim do nada, nem como aplicativo. Então, quem conhece a gente lá em 2012, né? Então, esse ano, 10 anos do Desrotulando. Na verdade, o Desrotulando, né? Ele começou como Fechando o Zíper. Foi um projeto, então, uma idealização de a gente unir duas grandes áreas, que são as nossas áreas de formação. Então, no início era eu, nutricionista, mais outra colega nutricionista e o que hoje é meu marido, na época a gente era namorados, é da área de ciências da computação. Então, a gente queria fazer alguma coisa unindo essas duas áreas e ajudar as pessoas com isso, mas a gente não sabia de que forma que a gente poderia unir esse conhecimento e fazer algo útil, né, para as pessoas. A primeira ideia que a gente teve, que naquela época o software de nutrição, vocês devem lembrar, que era tudo no CD, né, então a gente tinha que instalar o software de nutrição na máquina, e aí perdia paciente, e aí mudava de computador, já não tinha mais, né. Então essa foi a primeira ideia, né, uma ideia que aí a gente começou a entrevistar algumas nutricionistas para saber se era uma dor, como é que elas faziam, e a gente viu que não era uma dor o suficiente para elas fazerem diferente nessa área, assim. Já tinha naquela época alguns softwares já online, que era a nossa ideia, e a gente via que elas ainda usavam, né, os softwares na máquina, né, com CD de instalação. Então essa foi a primeira ideia. E aí a gente já percebeu isso, a gente viu que o nosso público estaria restrito ao profissional nutricionista, né? E aí a gente achava que a gente poderia fazer alguma coisa para um público maior, o público dos pacientes dessas nutricionistas. Então a gente começou a conversar com esses pacientes e a entender qual era a dificuldade deles seguirem a dieta prescrita pelo profissional. E aí era meio que consenso que eles seguiam o plano direitinho durante a semana, mas daí tinha um jogo de futebol, daí não conseguia seguir, então os eventos sociais, né, e assim, o convívio com amigos e essas saídas atrapalhavam seguir o plano alimentar. Então a gente começou a escrever sobre isso, como auxiliar, né, com algumas escolhas dentro desse contexto de vida social. Então, a gente falava sobre as calorias das bebidas alcoólicas, sobre uma opção melhor numa pizzaria, por exemplo, algum sabor que não fosse tão prejudicial assim, à dieta, enfim, a gente foi indo nesse contexto, e aí o blog se chamava Fechando o Zíper, com essa ideia, nesse cunho bem de dieta que era no início. E aí a gente tinha uma pauta que era essa fixa por semana e a outra era meio livre. E nessa meio livre
é que começou a esses assuntos ligados à rotulagem nutricional, mas a gente ainda não tinha ideia que era aquilo, né? Mas a gente foi vendo que esses assuntos ligados à rotulagem foram fazendo mais sucesso naquele nosso pequeno universo de blog, né? Que era mais ou menos amigos e familiares no início, mas que as pessoas, na verdade, foram ditando as nossas pautas. E até que um dia, que foi o meio que culminou, assim, que foi uma propaganda, não sei se vocês lembram da maionese na televisão, que ela comparava a maionese ao azeite de oliva, e falava praticamente que era a mesma coisa, e no final dizia que era melhor porque tinha menos calorias. E aí, então, comparava, né, praticamente coisas só da tabela nutricional, né? Esquecendo toda a lista de ingredientes e o contexto, né, daquele alimento dentro da dieta, né? E aí eu assisti aquela propaganda e fiquei indignada. Meu Deus, eles estão falando só um lado da moeda, né? Então eu vou ser esse porta-voz e vou falar o outro lado da moeda. E aí esse foi o primeiro post que foi bem sobre rotulagem, né? E desmistificando, então, o conteúdo daquela propaganda e o alimento, né? Falando dele de uma maneira mais integral, não somente partes, né? Dele. E aí esse post foi um post que saiu da nossa curva ali. Teve mais comentários, teve mais acessos. E a partir daí a gente começou a convidar o nosso público a ver outros alimentos desvendados. E aí... tá o início do Desrotulando, porque daí naquela época a gente pedia que se quisesse ver algum alimento, uma resenha, era uma resenha do alimento, né? Teria que mandar a foto da frente da embalagem, lista de ingredientes, tabela nutricional. E aí a pessoa pegava, mandava essa foto por e-mail para nós, e a gente ia criando uma lista, né, de alimentos a serem desvendados. E esse é o início do que hoje é o Desrotulando. Show de bola. Então você foi teve assim. uma boa interação? Eles mandavam bastante? Sim, sabe que a gente falou internamente, meu Deus, quem é que vai se prestar a mandar? E assim, a gente teve uma lista que já desde o início é uma coisa que a gente não conseguia escalar. Então isso foi, a gente foi se adequando, né? Por causa do retorno. Então, por exemplo, no início eram resenhas, era no formato de blog, daí logo isso foi em junho de 2012, né? Então, logo em dezembro de 2013, a gente já falava exclusivamente sobre os alimentos industrializados e a gente já se preparou para trazer eles em outro formato. Então, foi um site, o início do Desrotulando foi um site, era um site como se fosse esses de avaliação de produtos, né, com estrelinhas, aqueles muito comum na parte de eletrônicos ou de vídeos, né, a gente se inspirou nesse tipo de modelo, e naquela época era um conceito, então era de A a F, que ia a nossa nota, a gente se debruçou para criar o nosso primeiro food score daí, né, porque antes, quando ele era escrito em formato de blog, a gente só tinha um conceito final que a gente resumia, se era fique longe, passe longe, fique esperto, e que a gente tinha 3 graduações assim para auxiliar as pessoas a entenderem um pouco mais, né? E aí a gente foi vendo que a gente tinha que estruturar melhor, então foi nosso primeiro food score ali, na verdade foi de letras e foi em formato de site. E aí a partir disso a gente foi catalogando o nosso banco de dados, foi crescendo e desde então, assim, é uma coisa que é uma fila monstruosa, é uma demanda maior do que a gente consegue atender até hoje, assim. Então é um dos desafios, inclusive, do nosso trabalho, é o banco de dados. Que bacana. E você ainda recebe novos produtos do usuário? Sim, todos os dias, as pessoas não têm ideia, né? Quando ela consulta, não tem, te manda. Manda, assim, um dos nossos grandes desafios é justamente dar conta da demanda de produtos enviados. A gente hoje conta com um banco de dados de mais de 50 mil produtos, e muitos dos quais logo no início ali, até muito tempo, foi manualmente, assim, por trás, nós manualmente digitando aquela lista de ingredientes, tabela nutricional. Hoje a gente já conseguiu evoluir para a utilização do OCR internamente, então ainda o OCR nos ajuda, mas ainda tem um bom trabalho manual ainda na parte do banco de dados, um grande desafio nosso. Porque as ofertas da indústria mudam sempre, né? Então tem muitos produtos novos chegando,
Então, e não existe um banco de dados assim com as informações que a gente precisa, né? Que é a tabela nutricional, lista de ingredientes já pronto. Então, a gente faz ele praticamente do zero. O nosso banco de dados é o mais completo em termos de lista de ingredientes, tabela nutricional. Porque pode ver que sites de fabricante, às vezes, só aparece tabela nutricional, daí não tem a lista de ingredientes, né? Sites de supermercado também, muitos, ou então está desatualizado. Então, tem esse desafio que é catalogar esse grande banco de dados que a gente tem de alimentos disponíveis, né? E como que é essa busca, né, por informações? Às vezes, igual você falou, você entra num site, não tem informação, só tem metade da informação. Como que é essa sua busca para poder colocar dentro do seu aplicativo? Sim, desde o início a gente viu que o caminho não era ir pelo site, porque, primeiro, que a rotulagem obrigatória no alimento é estampada, né? Essa que a gente vê. Então, no site, eles não têm a obrigatoriedade de apresentar ela completa ou até mesmo atualizada com a rotulagem. Então, isso a gente já... E às vezes é meio que um tiro no pé, eu brinco, porque às vezes tá errado no site de uma maneira que prejudica o fabricante, sabe? Sim. Por exemplo, sódio em unidade de gramas em vez de miligramas, sabe? Tipo, tem um caminhão de sódio ali no alimento que nem é. Então, às vezes a gente encontra esses erros, né? E então, desde o início, a gente já estabeleceu que é somente por foto. Então, é por isso. A gente faz o cadastro por meio, ele é colaborativo desde o início, por meio das fotos enviadas pelos usuários. Direto das embalagens, então mesmo. E mesmo na embalagem, com certeza, você deve identificar vários erros, né? Sim, aí tem erros de rotulagem nutricional, que já é um outro. Aí você entra em contato com a empresa, eles recebem bem o Desrotulando? Olha, a gente tem erros e erros, já tem uma classificação assim, de erros, tem assim, alguns erros que não vão nos prejudicar tanto, assim, a gente preza pela informação ali para o nosso food score estar coerente, né? Então, se tem algum erro que não é tão assim prejudicial ao food score, a gente cadastra e avisa, tem um campo ali de informações que a gente diz, desconfiamos que esteja errado, por isso, aquilo, a gente acaba catalogando isso, ou se é algum erro muito, assim, que vá prejudicar a avaliação, aí, e se é um fabricante pequeno, às vezes acontece bastante fabricantes menores, esse tipo de erro de rotulagem, daí às vezes a gente não cadastra o produto, às vezes a gente entra em contato com o fabricante para tirar alguma dúvida, mas nem sempre a gente é respondido. Na verdade, o meio de comunicação, assim, saque para fabricante, assim, é difícil de conseguir retorno, sabe? São poucos que vão, assim, esclarecer ou estão interessados em realmente ajustar aquilo. Então, a gente acaba, às vezes, optando por não cadastrar o produto, né? É isso que eu ia até perguntar, porque o saque é um problema, né? Geralmente não são pessoas preparadas que estão lá dentro para responder uma pergunta técnica. Às vezes eles falam, eu vou ver, mas não retorna. Isso, não retorna. Eu acho que não saberia como já tem, né, o seu nome do seu aplicativo no mercado, de repente a recepção poderia ser diferenciada, mas então não, é a mesma coisa. Não, depende muito do fabricante, do interesse, né, deles, mas sim, às vezes a gente nem recebe retorno, e daí então a gente opta por não incluir daí nesse caso, né, a não ser que seja algum erro que não esteja prejudicando muito, porque daí, né, se tem algum ponto que vá pontuar melhor no food score por um erro de rotulagem, né, então a gente tem essa postura de avaliar o que é que tem de errado ali e fazer uma triagem. Carol, eu acho que vocês não são muito gratos pela indústria de alimentos, né? Você já teve alguma retaliação, alguma dificuldade com a indústria, com algum representante? Olha, eu vou dizer que são poucos, tá? A gente, claro que a gente já teve, sim, algumas, assim, as pessoas questionam, né? Eles questionam a nota, o critério, então eles querem que seus produtos sejam bem pontuados, né? Mas eu vou te dizer que pelo tamanho que a gente é hoje, já são poucos que realmente, assim, ficam chateados com a avaliação. Eles entendem, e eu acho que isso está muito fundamentado
pela base do Food Score, assim, é embasado, não é porque eu, Carolina, não gostei do seu produto que ele vai receber uma nota, assim, né? Então, isso tá bem claro no nosso DNA da nossa empresa, que é ser justo, se o fabricante... Porque a gente tem alguns problemas, por exemplo, ingredientes compostos, né? Em que o fabricante, às vezes, não declara ingredientes compostos dentro do seu produto. E aí... Isso prejudica a nossa avaliação, porque o que é aquele, né, chocolate, gotas sabor chocolate, o que tem dentro dessas gotas, né? E então a gente preza por essa transparência e à medida que ele vai lá e diz, não, eu uso esse chocolate, então beleza, não vai ser tão punido porque não apresentou a lista, né? E aí, então, às vezes, eles compreendem isso e nos abrem a lista. Não, a gente usa isso, ou gordura vegetal. Gordura vegetal pode ser uma gordura trans, assim como pode ser gordura de palma, pode ser uma gordura de coco. E aí, né? Então, se abrir a lista de ingredientes, a gente ainda, às vezes, vai aumentar a nota, né? Então, é assim que a gente lida, assim, com o fabricante. Já que a gente está falando de fabricante, só para finalizar esse raciocínio, a gente sabe que a indústria tem interesse de ter alimentos mais saudáveis, de ter boas notas. Você vem percebendo, até na comparação de produtos similares, de indústrias que têm realmente esse interesse, que estão conseguindo ter notas maiores, mesmo com o alimento industrializado? Sim, eu acho que tá aí o nosso grande papel, assim, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas entendem que uma alimentação saudável é uma alimentação só de natura minimamente processada. A gente sabe que, sim, isso é o ideal, mas que não é a realidade de todo mundo, de gostar de cozinhar, né, ou de preparar seus próprios alimentos. Então, a gente acaba fazendo esse papel no sentido de mostrar esses produtos industrializados que são boas opções e que podem, sim, tranquilamente fazer parte desse hábito alimentar para uma pessoa conseguir uma alimentação saudável e aquela que não quer, né, preparar seu alimento. Então, tem, sim, excelentes opções. A gente vê cada vez mais produtos, assim, e pequenas empresas, sabe, que todo o contexto delas já é pensando nesse alimento, no ingrediente de mais qualidade. E então, assim, a gente recebe sim, e senão não faria sentido a gente, né? Todos os alimentos seriam classificados negativamente no aplicativo. E a gente vê que não, né? Em todas as categorias tem. De repente, no início do Desrotulando, não foi assim, né? A preferência aí, né? A avaliação, acho que não foi tão boa assim para alguns produtos, e aí justamente você veio acompanhando esse progresso deles, né? Se a gente pode dizer que é um progresso aí, eu acredito que sim, né? Até por conta da saúde da população, né? Como está atualmente aí, acho que eles estão correndo um pouquinho atrás, né? Sim, não que a gente gostaria ainda, mas está começando. Não, mas tem sim. A gente tem um quadro que a gente tem no Instagram, que é antes e depois de alguns produtos, e a gente vê melhoras, né? Então, molho de tomate com glutamato monossódico tiraram. Enfim, assim, pequenos avanços assim que a gente vai vendo que vão tirando alguns tipos de aditivo, reduzindo teores, né, de alguns nutrientes críticos. A gente acompanha, assim, uma melhora no geral, assim, eu acho que é positivo. Eu acho que você vai passar por um período crítico, ver se eu tenho razão ou não, porque com a mudança da rotulagem, que a gente vai começar a falar um pouquinho disso, na busca de não declarar, né, nos selos ali algo negativo, eu acredito que vamos encontrar muitas reformulações. Você também acha que isso vai acontecer? E você está perdida, sim, né? Vai ter muito trabalho. Trocar muitos rótulos aí. O que você tem pensado sobre isso? Sim, a gente já está vivenciando isso, porque justamente tem uma nova resolução que tem que apresentar por 90 dias a nova fórmula, né? Aparecer na rotulagem que o produto mudou a fórmula. Então eu acho que os fabricantes eles já estão se adiantando, então a gente já viu mudanças já neste ano de 2021, né? Porque vai entrar em vigor em outubro de 2022. E algumas mudanças, como eu falei, positivas e realmente reduzindo os nutrientes críticos sem adicionar nada.
Mas também, principalmente na categoria de refrigerantes, a gente observou que a redução de açúcar nesses refrigerantes ditos originais, né, que teoricamente eram só com a composição açúcar, agora reduziram o açúcar e adicionaram adoçantes. Então, na parte de açúcares adicionados, é que eu acho que vai ter a maior mudança, porque a gente já vê isso em países que já adotaram rotulagem nutricional frontal, como é o caso do Chile, em que a maioria dos produtos passaram a ter adoçante, né? Então, reduziu o açúcar para não apresentar o selo, mas daí acrescenta adoçante. Então, isso eu vejo como um desafio, um problema, né? E a gente está aí para justamente mostrar, né, e para o consumidor que, tem menos açúcar, ok, mas tem a adição de adoçantes, né, que a rotulagem frontal não avisa se tem a presença ou não. Exato. Não foi aprovado, né? Nós tentamos, né? Isso. Mas não foi aprovado a identificação ali. Isso tem gerado aqui para nós, né, no Nutris da Família e nos podcasts, que é como nós falamos, nós somos, claro, né, adeptas aí ao in natura, ao minimamente processado, ao fuja do ultra, o que pode ou não na mesa, por isso que é o nome do nosso podcast. Só que a gente tem uma outra tendência também, né, Carol, da alimentação. Então, por que será, né, que tem que ser um produto tão docinho assim? Será que a gente, enquanto nutricionista, a gente não consegue fazer também trabalhos de educação alimentar e nutricional para que a população comece a mudar esse paladar, né? Esse paladar infantil, porque com essa adição de adoçantes, aí, de edulcorantes, o que será que vai acontecer na saúde das pessoas, né? Daqui a alguns anos? A gente não sabe. Qual que é a sua visão sobre isso? O que na nutrição a gente pode fazer para melhorar isso? Pois é, a gente acaba trabalhando com a nutrição em nível populacional, né? Eu acho que isso daí é muito mais, o iniciar ali desde da introdução alimentar, toda uma série. Eu trabalhei com alimentação escolar também, antes de me focar 100% no Sotulando, né? E então eu vivenciava isso, assim, das crianças já serem enviadas para a escola com o leite, com achocolatado, com açúcar, tipo receitas para mamadeiras, né? Então é reflexo disso, né? De todo assim, da chupeta lá com mel, sabe? Coisas assim que a mamadeira de refrigerante. Chazinho, exato, sabe? Então a gente tem ainda muita coisa lá arraigada, assim, desde a introdução alimentar, que é um problema. E isso tem que ser trabalhado. Educação alimentar, nas escolas, em consultório, como tu mesma está falando, porque tudo é uma questão de hábito, né? A gente sabe que a redução de açúcar, até o meu marido falava que ele consumia cafezinho com açúcar, daí ele foi tirando, daí ele não gostava do adoçante porque tem um sabor residual, né? E aí, simplesmente, agora não existe café adoçado para ele, mas foi coisas, né, que ele foi sentindo, e assim a gente né? Então, sim, tem que trabalhar a educação nutricional para isso. Bastante, porque senão a gente cai, né? A indústria está fazendo o papel dela, ela está fazendo para tirar o açúcar, reduzir gordura, reduzir sal. Beleza, mas se a gente não trabalhar do outro lado da nutrição, as mães vão dar mais ainda a mamadeira de refrigerante, porque afinal agora tá sem açúcar. Olha só o problema que a gente tá... Chega a me arrepiar aqui. Não é? Porque a população tem facilidade de entender o termo caloria, né? Tudo energia e caloria. Então, porque é complexo para o leigo pegar um rótulo e entender tudo o que aquilo significa, né? E aí, essa cilada, né, Carol, de olhar para a energia, porque uma das coisas que a gente fala muito, né, Dani, como nutricionista, a gente sabe que se tem energia é porque tem nutrientes. Existem os nutrientes que vão oferecer energia, então se tem proteína, carboidrato, lipídio, basicamente, tem energia. Agora, se não tem energia, é porque não tem nutriente, pensando em macronutriente. Então, para a gente isso é claro, né? Agora, para a população em geral, isso induz consumo, né? Você tem um produto com menos nutrientes. Exatamente. Então, e aí isso que o Desrotulando propõe, o que tem além disso, né? Aditivo ali que a gente não precisa. Então, isso é muito importante. Isso. Eu acho que o grande diferencial nosso, assim, em termos de produto, né? É esse olhar para o ingrediente, de onde vem aquela tabela nutricional, porque aqueles números, eles podem ser muito
facilmente, eu diria, manipulados, né? Uhum. Por exemplo, assim, eu vou usar vou fazer um pão, né? Em vez de usar a farinha integral, eu vou usar a refinada, mas eu vou acrescentar fibra adicionada, né? Então a fibra vai estar lá, rico em fibra, fonte em fibra, mas vem de um alimento que foi refinado e acrescentado. Entre outros exemplos, né? Então, o olhar para a lista de ingredientes diz muito mais do que aqueles valores da tabela nutricional, né? Que são facilmente manipulados conforme os ingredientes que a gente vai acrescentar. Então, isso sempre está no nosso DNA, assim, dispor a tabela nutricional não, né? A lista de ingredientes e ela ser o protagonista da história, né? E por isso a importância que a gente dá a isso na nossa avaliação, né? A lista de ingredientes. O Carol, quais são os critérios que o Desrotulando utiliza para dar a nota? Sim, então é esse olhar. A gente olha para a lista de ingredientes, os ingredientes que vão compor, pensando na matriz daquele alimento, né? Então, os primeiros ingredientes têm uma pontuação maior, assim, um olhar maior para isso. E aí a lista de aditivos alimentares, que vem logo em seguida, né? Então, com o olhar do Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Que a gente vai preferir os alimentos mais próximos aos minimamente processados, né? E também a gente não deixa de pontuar os nutrientes críticos para a saúde da população, né? Que a gente foca hoje em gordura trans, o sódio e o açúcar. Gordura trans ainda, por mais que agora em 2023 vai ser proibido, né, a gordura trans dos alimentos, mas mesmo assim a gente ainda encontra muitos produtos. Então, por isso que a gente ainda tem esse nutriente crítico que a gente considera, porque é a nossa realidade atual ainda, né? E aí a gente, então, une esses 3 nutrientes críticos com a informação da lista de ingredientes e gera essa pontuação de 0 a 100, sendo 100 o alimento mais próximo ao in natura, digamos, ou minimamente processado, com menos nutrientes críticos naquele produto. Mas a gente também agora estamos passando por toda uma reformulação também, a gente está querendo introduzir assim, dentro, por exemplo, dos ingredientes culinários, né, que vão ser utilizados num alimento processado ou ultraprocessado, diferenciar esses nutrientes entre si, né, esses ingredientes. Então, alguns óleos, o azeite de oliva, por exemplo, ele é pontuado como uma gordura, assim como outras gorduras, né? Então, a gente está tendo esse olhar, olhar para a matriz do alimento, ter um peso maior a isso também. Então, a gente sempre está evoluindo os nossos critérios de avaliação. Legal. E com relação à entrada, né? A gente está com um boom muito grande de entrada de produtos na linha vegana aí, né? Como que você vai fazer essa pontuação? Então, foge um pouquinho dos outros produtos? Não, a gente continua avaliando eles. O que acontece? Muitos deles acabam sendo ultraprocessados veganos, mas continuam ultraprocessados, né? Porque é isso que a gente diz. É muito fácil pegar partes e montar um todo de um alimento, né? Então, eu vou pegar vender para a população que é top, né? Isso, eu vou pegar a proteína, vou pegar a gordura, e aí tu vai como se fosse montando aquele alimento, mas é um Frankenstein, assim. Exatamente. E do que, por exemplo, a partir de uma fonte vegetal mesmo, grão de bico, feijão, né? Que a gente vê muitos hambúrgueres com essa base do grão de bico, por exemplo, né? Então, a gente avalia da mesma forma, são os ingredientes que estão compondo, né, esses alimentos. A única diferença é que hoje a gente não tem ainda um filtro para vegetarianos ou veganos utilizarem, né? E a gente está quase lançando a versão com isso. Legal, assim, né? Porque a gente fala aqui, né? Não adianta, o produto tá aí, tá? Aqui, você não tem noção. Todo o mercado é freezer e freezer desses produtos. Mas na hora que a gente prova, são esses compostos sintéticos escondidos que estão ali dentro e que não é natural. Aquilo não é saudável. E aí essas pessoas, de repente, que têm um poder aquisitivo maior, porque tem que ter dinheiro, né? Porque 2 hambúrguer, R$20,
para você ainda fazer e é vegano, então ele é caro. E aí a pessoa não está levando uma coisa saudável para casa. Então é importante você falar isso aqui, né, para os ouvintes entenderem o que a gente fala também. Porque o né, marketing, geralmente, quando fala vegetariano, já tem um apelo saudável. Sim, e, na verdade, não né? faz parte desse combo, né, Carol? Ele tem toda uma, você falou, um Frankenstein ali, vai montando Muito ruim, e está por muito sinal. longe de um alimento in natura, né? Isso, eu acho que assim, ó, tem vertentes dentro das pessoas que são vegetarianas ou veganas, né, que apoiam, assim, no sentido do bem-estar animal. Então, a gente tá, né, estamos falando que é um produto que não tem nada disso, ok? Sim. Mas ainda assim há opções melhores que são né, fontes vegetais mesmo, né? Então a base, vai lá olhar os primeiros 3 itens da lista de ingredientes. Ô, Carol, tem um item que eu acho que foge do seu controle, mas eu não sei se isso entra como alguma pontuação, que é a origem do alimento, se ela é orgânica, se ela não é orgânica. Tivemos até um documento do IDEC, né, falando o que tem no pacote, eu não lembro o nome exato, mas que quando analisou alimentos industrializados, não está na lista de ingrediente, porém ela faz parte ali, o agrotóxico está no alimento porque foi a forma produtiva. Vocês já chegaram a pensar alguma coisa quanto à pontuação no orgânico, não orgânico? Sim, atualmente, eu até esqueci de falar quando a gente falou da pontuação ali, mas atualmente o orgânico ele tem uma pontuação, ele ganha um plus, digamos, por ser orgânico, mas a gente não consegue fazer o inverso de punir por não ser, assim, por ser transgênico, porque às vezes daí foge, né? Ou por apresentar agrotóxico, que daí foge da análise que a gente tem das informações do rótulo, né? Ali eles fizeram uma análise laboratorial e verificaram a presença de agrotóxico, né? Isso. O transgênico ainda acho que é até mais fácil, porque tem uma legislação que tem que aparecer ali que o ingrediente, mas não sei se tem fiscalização a ponto disso, de todos que são de fonte transgênica, está presente. O orgânico também, né? Se você quer fazer um produto orgânico, você tem que provar. Então, tem todo um critério, mas o não orgânico, ninguém prova ali o quanto eu coloquei, né? Acho que isso é um problema sério. Isso, então a gente consegue, quando há o selo de orgânico, a gente pontua a mais, mas quando não há, aí... Não tem o que fazer, né? São limitações do critério nosso de utilizar rotulagem nutricional somente, né? A gente, às vezes nos perguntam se a gente faz a análise laboratorial e, infelizmente, eu gostaria, né? Já pensou? Eu gostaria. Fica a dica aí, né? De muito patrocínio, né? De rever isso. Então, você tem alguns desafios, podemos dizer assim, né? Que essa questão de orgânicos e não orgânicos, a nova rotulagem para o próximo, né? Para esse ano, para o final do ano, e essa questão dos veganos e vegetarianos, é isso que seria o seu macro agora, neste momento? E é o que eu já falei do banco de dados, que é sempre um desafio de aumentar o nosso banco de dados e dar vazão a esses produtos que são enviados. E a rotulagem, a gente está ansiosos, assim, principalmente o nosso time lá de nutrição, para ter a rotulagem nutricional nova, né? Porque hoje a gente tem o critério açúcares, só que nem todos os açúcares são, e muito menos os adicionados, não estão discriminados. É uma informação não obrigatória os açúcares, né, na tabela nutricional. E aí a gente espera que com a nova legislação que o nosso food score vai ficar mais acurado, porque hoje a gente tem que fazer uma estimativa com base em ingredientes, categoria e quantidade de carboidrato, né? E aí isso torna menos acurado do que a gente ter, né, informação já direto e obrigatória na tabela nutricional. Então isso aí é um desafio atual que a gente espera resolver com a nova legislação. Carol, e eu acho que o açúcar adicionado não é uma coisa tão simples também, porque os grandes, a indústria de maior porte, ela consegue mandar para um laboratório para fazer análise. O menor produtor, né, fabricante ali, ele acaba fazendo baseado em lista de composição nutricional. E a gente sabe que as nossas tabelas ainda são muito carentes, né, dessa informação. Você acha que isso pode ser uma dificuldade? Nossa.
Agora, em dezembro, acabou de ter um webinar da Anvisa sobre a rotulagem nutricional. Eles abordaram a tabela nutricional e a rotulagem frontal. Foram 2 webinars que a gente acompanhou. E aí também tornou obrigatório o alimento produzido exclusivamente para a indústria apresentar essas informações e a tabela nutricional, lista de ingredientes, tudo certinho, pensando nesse pequeno fabricante que não vai fazer a medida por meio de análise laboratorial e vai optar por a tabela indireta, né? Se chama, né, a contagem indireta. Então, acredito que e isso já vai ser obrigatório para esses produtos de uso exclusivo industrial, já desde que entrou em vigor a legislação, né? Para que eles possam estar amparados em outubro de 2022, para já ter essas informações no rótulo. Então, espero que daí sim o fabricante que produz aqueles ingredientes, aqueles insumos, imagino que daí eles vão ter feito a análise laboratorial e aí o cálculo indireto não vai depender somente das tabelas de composição de alimentos e sim dos insumos que o fabricante utiliza. Então, espero que pode isso ajude. Amenizar, né? É que usar dados de informação nutricional a gente sempre vê como algo crítico, porque já tem os arredondamentos, ele já segue a legislação que permite, como é para informação nutricional do consumidor, ele não tem aquele critério científico de casas que você vê ali, que pode fazer diferença quando você compara uma composição centesimal com o que está, até por regra de arredondamento, né? Sim. A gente acaba perdendo um pouco a informação. Mas os desafios estão aí para serem buscar a solução, né, Carol? Acho que isso é importante. Você falou num time, né? Quando você contou a história, você falou que era você e então seu noivo, hoje marido, então os idealizadores, né? Hoje, quando você fala de desrotulando, você está falando de qual estrutura? Hoje, então em dezembro agora de 2021, a gente fechou a equipe com 20 pessoas, né? Nós incluídos somos 4 sócios agora, então o Desrotulando recebeu um investimento no final a gente começou, as conversas foram, né, final de 2020 e início de 2021 foi a formação dessa equipe, então até lá éramos só nós 2, depois os mais 2 sócios né, com a entrada do investimento, e aí agora a gente finalizou o ano de 2021 com 20 pessoas dentro da equipe. Nós temos um grande foco que é a nutrição, então tem engenheira de alimentos e mais as estagiárias de nutrição e eu que sou nutricionista nessa grande área, digamos assim, dentro da empresa, e a outra é focada no produto. Hoje é o aplicativo, né, que é o nosso produto, então a gente tem 6 desenvolvedores, entraram 4 agora em dezembro, então a gente está com 6 desenvolvedores, designer, então para toda a parte de interface do aplicativo, agora vai mudar, em 2022 a gente vai ter, espero, eu estou ansiosa para as novas versões, mas vai mudar esteticamente também o aplicativo. E depois a gente tem analista de dados e analista de negócios. Carol, inicialmente era um aplicativo gratuito, certo? Sim. E é ainda, né? E hoje, como que está? Sim, ele sempre foi, e desde lá, quando eu estava falando do site, lembra quando eu falei que tinha sido um site antes de ser o aplicativo? Mesmo no site, a gente tinha uma área do site que era gratuita, e a outra era premium, então com informações a mais. Hoje o aplicativo também é assim, ele é um modelo freemium que a gente chama, né? Então tu baixa, tem as informações gratuitas e daí se quiser personalizar ali, alergias, intolerâncias ou fazer alguma personalização para algum tipo de fim, um objetivo específico, né? Para alimentação infantil, enfim, a gente tem alguns perfis. Essa parte do aplicativo tem uma assinatura mensal ou anual. Mas justamente a nossa ideia agora é mudar esse modelo de negócios, e é aí que a gente está né, engatinhando, assim, construindo, digamos, esse novo modelo de negócios, mas é de liberar todo o aplicativo e ter cada vez mais funções gratuitas. Mas daí agora a gente tem que ver
a mudança do modelo de negócios. Porque, igual você contando, às vezes você pega um aplicativo e não imagina que tem 20 pessoas trabalhando para que ele... então, alguém tem que manter isso. Ou são as assinaturas, ou um outro modelo de negócio. Agora, o investimento, né, que está nos sustentando nesse sentido para que a gente descubra um novo modelo de negócios que vá mais em encontro, porque a gente quer ajudar as pessoas a fazerem melhores escolhas, e como que faz isso se uma parte do aplicativo é premium, né? Não é acessível. Então, a gente tem que... Vamos mudar esse modelo Legal. A gente está falando aqui, né, nós gostamos muito desse veio aí, né, de empreendedorismo, plano de negócios. Quando você idealizou, você já contou, mas você pensou em todo esse crescimento, do que aconteceria com esse projeto seu? Não, a gente sonha, né? Eu quero fazer uma coisa que seja... que as pessoas gostem, que seja útil, né, na vida das pessoas. Claro que a gente também não sai do lugar se não acreditar nisso, né? Mas a gente não sonhava, assim, principalmente com a viralização do aplicativo, que daí eu não sei se vocês sabem que em 2019 o aplicativo viralizou, e isso foi meio sonho ali, que nem vocês começaram falando do sonho, ali foi surreal mesmo a questão da viralização do aplicativo, porque só assim, vivendo ali na pele aqueles dias que se tem ideia assim do que é, e ali sim, nesse momento é que tu pensa, não, aquele teu projeto tá ficando grande, sabe? E então esse momento foi muito especial. A gente ficou em primeiro lugar na geral na App Store no Brasil, e inclusive acima do Facebook, do Instagram, assim, foi uma coisa, uma loucura. A gente tem um quadro aqui, Carol, olha. Aqui, ó. Opa, peraí. Viu? Tudo aqui já foi um sonho. A gente vai mandar emoldurar esse ranking ali. A gente sempre diz. Tem que emoldurar. Porque até tava por aqui, não tá, mas a gente não emoldurou ainda, mas de ver o aplicativo, né, na frente desses grandes aplicativos foi... Eu acho que é importante essa fala, né? Porque às vezes como nós temos muitos alunos aqui, Carol, e eu vi que você trabalha com muitos estagiários, né, de nutrição, às vezes eles têm ótimas ideias e não acreditam, né? Fala, não, isso é bobeira, isso é um trabalho de TCC, isso foi só um projetinho lá que a professora mandou que é para tirar nota, que é para passar, né? Mas na verdade pode virar, né? Tudo hoje quem tem essa na veia e quente, né? O empreendedorismo pode dar certo, né? Em diversas áreas da nutrição, e a gente está precisando disso. Carol, é muito legal. Hoje a gente vê alguns influenciadores, tudo você fala assim, com todo respeito, mas o que está trazendo, né? De bem, que às vezes está trazendo um aumento do transtorno de imagem, está trazendo coisas negativas para a sociedade. E é incrível ver alguém viralizando com uma verdade sem nenhum... claro que a gente tem um interesse, quer que vire uma empresa, quer que ninguém aqui vai ser hipócrita de dizer que não quer que a empresa trabalhar por hobby. Você tem que ter lucro, tem que viver disso, né? Mas é genuíno, você está falando de saúde, né? E ver que dá para falar de saúde e viralizar. Normalmente existe, você pega um cantor, foi uma música, ele pode ser maravilhoso, mas teve às vezes aquela música lá que viralizou. Qual foi esse botãozinho que aconteceu em 2019 que fez viralizar? Pois é, vocês não sabem a história da viralização? Eu vi ontem no Instagram, mas deixa ela contar. Não, eu vou contar então para como é que foi, porque assim, a gente vinha num crescente, principalmente quando a gente sempre trabalhou a questão da comunidade em volta do nosso trabalho. Acho que foi essencial assim para a viralização e para o que é hoje, então, a construção de uma comunidade. Isso a gente começou com o blog, que depois foi com o site, e também em paralelo nas redes sociais, né? E essa comunidade que a gente formou são as pessoas que vão falar o boca a boca, né? Então, isso a gente já sentiu desde o início. Eu tô indicando para minha mãe, para minha amiga, família, sabe?
Então, isso a gente já vinha vendo em feedbacks individuais mesmo, na loja de App Store, se for ver ali nos reviews ali, que as pessoas dão as estrelinhas e às vezes comentam ali, tu vai ver esse tipo de retorno. E também nas redes sociais, vivendo ali o dia a dia, a gente também ia vendo isso. E aí, daqui a pouco, alguém compartilhava, um perfil grande compartilhava no Instagram. Aí, aquele pico normalmente durava os stories, né? Que são 24 horas. Então, um perfil grande nos compartilhou, dava um pico de acessos e de download de aplicativo. Daí, daqui a pouco, outro perfil grande compartilhou, e assim foi. Até que nesse dia aí, que foi em fevereiro de 2019, o meu marido levantou e disse assim, olha, tem muitos usuários simultâneos no nosso aplicativo, vê se alguém grande, né, um perfil grande, compartilhou. E daí eu fui lá procurar, porque às vezes te marcam, daí tu acaba vendo, né, eu disse, olha, não acho ninguém, não tô vendo da onde, né, não tô achando que é do Instagram, que naquela época o Instagram era mais a rede social mais forte, né. E aí a gente tinha um e-mail de boas-vindas, em que a gente dava as boas-vindas para as pessoas e perguntava qual o objetivo dela ao baixar o aplicativo e da onde que tinha descoberto, né, o aplicativo. E aí a gente começou a ver os e-mails de boas-vindas na nossa caixa de entrada. E o vídeo, eu vi vocês no vídeo, e a gente, mas meu Deus, que vídeo é esse, sabe? Aí a gente começou a responder, poderíamos dizer que vídeo? O vídeo do WhatsApp, o vídeo do WhatsApp. E daí a gente, pode mandar o vídeo para nós, porque a gente não estava sabendo. E aí, justamente, foi isso. Então, agora, por que foi este vídeo desta pessoa no WhatsApp, que depois eu até conversei com o usuário, eu não sei te dizer. A gente já vinha vendo que as pessoas comentavam, falavam, né, gostavam e diziam, nossa, eu tô viciada, eu tô escaneando a minha casa inteira, sabe? Tipo, as pessoas querendo, né? Mas por que esse vídeo é um vídeo muito simples? Então, é desse usuário que ele escaneia alguns produtos e vai mostrando que dentro de uma mesma categoria tem alguns produtos melhores, outros piores, e queria que as irmãs dele utilizassem o aplicativo. Então, ele mandou para o grupo da família para que a família utilizasse o aplicativo que ele já vinha utilizando há algum tempo, e aí ele mostrou como é que funcionava. E do grupo da família dele, foi para o Brasil inteiro. Que bom. Porque isso foi a história do lado dele, né, que foi isso, e aí ele disse que foi tentar utilizar o aplicativo depois de alguns dias de ter mandado esse vídeo no supermercado, e estava dando muitos usuários simultâneos, não sei o que, tipo, erro no aplicativo. E do nosso lado, e aí ele descobriu, ele não sabia que ele tinha sido o causador daquilo ali. Ele foi desconfiar quando ele chegou em casa, no prédio, né, onde ele morava, e a vizinha chegou e disse assim, eu vi o teu vídeo. E aí ele também trabalhava com coisas com vídeo, e aí ele achou que fosse um vídeo de trabalho. E aí ela assim, não, eu vi o teu vídeo, e aí mostrou. E aí ele se deu conta que o vídeo saiu, que esse vídeo que ele tinha feito no grupo da família foi parar na vizinha, né? E aí ele consultou as nossas redes sociais, e nas nossas redes sociais a gente estava dizendo, tivemos que tirar o aplicativo do ar, por não sei o quê, e eram muitos acessos. Vocês não têm ideia, assim, para dar um valor, assim, para vocês. Quando tinha um pico de downloads, era em torno de 1.000, 2.000, 3.000 downloads num dia, assim, um grande pico para nós. Era tanta gente utilizando que a gente teve que tirar ele do ar e corrigir coisas de infra para suportar o número de pessoas. Então, isso foi bem na onda, na crista da onda, né? A gente acabou tendo que tirar o aplicativo do ar. E aí, quando a gente voltou com ele dentro da App Store, ou seja, que eram as pessoas persistentes, que já tinham recebido o vídeo, não tinham conseguido baixar, e aí tentaram buscar depois, né? Então já eram os guerreiros ali. Eram 60.000 downloads por dia. Uau! Por dia. Assim, qual o tamanho da sua comunidade hoje? Aí hoje, a gente tem, está se aproximando a 2,5 milhões, acho, de downloads. Legal. Carol, e dentro desses produtos, você falou que você tem 50.000 produtos cadastrados, quais são os mais acessados?
Eu anotei aqui. As pessoas mais querem ter curiosidade ali. Sim, nosso último levantamento das categorias, né? As categorias mais visualizadas são pão, iogurte, chocolate e leite. E aí, de produtos, a gente, assim, individuais, daí mais escaneados é refrigerante, aí um pão e achocolatado. Foram os mais, assim, no nosso último levantamento. Mas de categoria é mais fácil, mesmo. né? O pessoal tem mais em casa, mais acesso, tá na promoção, eles querem pesquisar. E tem esperança que vai ser bom. É interessante essa do refrigerante, porque a gente não avaliava, tem algumas categorias que a gente não avalia, assim, porque são, às vezes precisa de uma peculiaridade da categoria que a gente não parou para pensar, para validar, né, o nosso score. Então, quando foge, né, esses alimentos, a gente às vezes não consegue incluir, e o refrigerante era um deles. Só que ao mesmo tempo era porque as pessoas também, dentro daquele nosso nicho, quando a gente começou, as pessoas não tinham tanto interesse, assim, é meio batido, assim, eu acho que as pessoas já sabem que não faz bem o refrigerante. Acho que eu vou consultar, né? Mas, ao mesmo tempo, quando viralizou, aquilo ali foi um problema para nós, porque eles achavam que a gente era vendidos, que a gente não estava avaliando refrigerante, que era, né? Então a gente incluiu o refrigerante. E talvez, daí, eu não sei se a pessoa ela já sabe que não é bom, mas daí ela quer validar aquilo no aplicativo para ver, entendeu? Isso, então eu acho que é isso. E aí é o produto mais escaneado no aplicativo. Ô, Carol, nesse período de pandemia, você percebeu alguma mudança de procura, de busca por alguns produtos, nos desrotulando? Tá, no período de pandemia mesmo, ali, aqueles início ali de março, foi o nosso pior, assim, baixo download, tudo, assim. Então, a gente sentiu que as pessoas realmente, quando iam ao supermercado, era ir, sair e deu, né? E não estavam muito preocupadas em escanear os produtos que estavam levando para casa, né? Mas aí depois que passou aquele período intenso ali da pandemia, o que a gente notou é que o número de scans diminuiu, mas o da busca, né? Porque a gente tem 2 formatos de buscar produtos dentro do aplicativo. Um é escanear o código de barras e o outro é uma busca livre, uma busca de texto ou por categoria. Então, a busca passou a ser mais, porque, né, o recurso de scanner é o que as pessoas normalmente optam, né? Mas o de busca começou a aumentar, e aí a gente percebeu que muitas pessoas estavam fazendo compras em sites ou por meio de aplicativos e não tem essa informação, ou querem validar, né? Não tem a informação da lista de ingredientes daqueles produtos e querem validar, né, a compra, se é algum alimento que não conhece. Então, no geral, mas não de um produto específico. E nas redes sociais, o que eu notei na época de pandemia era que muitas pessoas estavam cozinhando mais, né? Então, isso eu achei positivo, no sentido de as receitas estavam bem altas, as pessoas estavam com... Despertou esse desejo, assim, não sei se desejo, mas enfim, o cozinhar, que eu acho um ato importante. Uma terapia também, acho que no período da pandemia foi terapêutico. Já que nunca tenho tempo de cozinhar, de fazer um pão, deixa eu aproveitar agora, né? Só uma última pergunta antes das indicações, Carol. O Brasil é o limite? A Carol está fazendo essa entrevista, ela está lá no Canadá. Tô no Canadá, no meio da neve. Está no Brasil ou a sua equipe está aí? Não, está no Brasil, a equipe, a empresa toda no Brasil. A vinda para o Canadá, na verdade, foi uma oportunidade pessoal, assim, de vivenciar outro país, e a gente acabou embarcando e estamos aqui há 3 anos. Mas muitas pessoas perguntam, principalmente porque daí vem que a gente está aqui, né? Então é uma coisa meio natural já perguntar, mas tem tanta coisa para fazer ainda no Brasil que a gente não... E aí a legislação é diferente, as regras de rotulagem é diferente. Um outro aplicativo, né? Então...
nosso foco é no Brasil e ainda tem muita coisa para fazer. E como tem? Esse ano aí que aguarde, né? O Desrotulando aí. Mas se o Desrotulando crescer, acho que tem interesse mundial. Com disso, certeza. Né? Que é um tema que tem que crescer, né? Eu acho que esse é o nosso desejo maior aí, né? Para vocês. Uma Nutri brasileira aí desbravando o mundo aí quanto ao desrotular tudo. Carol, indicações para o nosso ouvinte. O que você pode nos deixar? Além do Desrotulando, né? Por favor, se você ainda não... Sim, além do Desrotulando, de baixar o aplicativo, pode nos seguir nas redes sociais, né? No Instagram, porque lá a gente também faz bastante uma complementação, né? Da educação nutricional. Acho que é muito nas redes sociais, a gente quer trazer para dentro do aplicativo isso, né? Mas fora isso, assim, pensando em temas de nutrição, né? Que vocês tinham pedido livro, filme, documentário. Então, de livro, o último que eu li, que eu achei muito interessante, foi o Nutricionismo. Não sei se vocês já leram foi até uma indicação também da Lili. Então foi o último que eu li e eu acho que assim casou perfeitamente com a visão reducionista do alimento por seus nutrientes isolados e não como um todo, e isso conversa total com o aplicativo, que é o que a gente não quer, né? Aquele olhar só para a tabela nutricional, só para as calorias. Então esse livro é muito legal nesse sentido. Filme foi difícil, porque sabe que eu tenho assistido poucos filmes, mas eu lembro, assim, eu queria pensar num que com a alimentação, né, como tema, e que me desse, assim, uma sensação boa de memória mesmo, assim, de alguma situação com o alimento. E aí eu lembrei de um filme, isso aqui, nossa, ele é muito antigo, que é O Tempero da Vida, que eu lembro de ter saído do cinema, assistindo ainda no cinema esse filme, assim, querendo cozinhar, e naquela época, nossa, esse filme ele é de 2003. Eu ainda não tinha nem começado a nutrição, né? Mas foi um filme que eu lembro, mas faz muito tempo, eu não vi ele depois de novo, que me saiu com como é legal cozinhar, assim, o ato de cozinhar me trouxe boa recordação nesse filme. E documentário é batido, é clássico, mas é muito além do peso e também tem total a ver com o que a gente faz. Sim. Então, para quem, né, estudante de nutrição que não viu ainda... E não só isso, né? Pais, enfim, qualquer pessoa, qualquer serviço. Tá ótimo. Precisa refletir, né? Qualquer família, vamos pensar. Exato. Na família, né? Cada um tem a sua constituída ou não ali, natural, mas a gente pensa na família. Carol, agora para fechar, depois de um papo maravilhoso, a gente vai pro batata quente. Tá, vamos ter que explicar o que é o batata quente. Batata, você não brincava de batata quente? Aqui que você pega na mão e já joga logo, porque tá quente. Ping-pong aí, para passar só como que é nutrição, então virou batata quente. Ótimo. Carol, responde pra gente aqui, estudar é bom para... Ai, meu Deus. Ai, vocês estão... Estudar é bom para, olha... engrandecer, eu acho que o ser humano, sabe? Porque conhecimento nunca é demais. É estudar sempre. Com certeza. Você prefere doce ou salgado? Olha, eu sou do doce, mas ultimamente eu tenho gostado de fazer coisas salgadas, mas eu sou do doce. Uma fruta. Fruta é banana. Eu amo banana. Banana prata é a minha favorita. E aqui no Canadá não tem banana prata. Eu vou para o Brasil, eu como 3 bananas prata por dia. Porque aqui só tem a caturra e outras, né? As bananas prata. Um prato, Carol, que te remete à infância, que você sinta saudade, que a gente tá falando da comida de verdade, né? Comida afetiva. Comida afetiva. Olha, eu tenho muita recordação de comida porque meu pai em casa, ele cozinha, então ele tem, então assim, são as comidas que ele faz, mas a comida que eu realmente gosto e eu faço questão de fazer aqui toda semana, né, é o feijão. Eu gosto muito do feijão e eu gosto do feijão simples, assim, sem ser um monte de coisa. Para mim, um arroz e feijão. Agora é bem clichê, né? Mas para mim, um arroz e feijão. Eu tô feliz. Quem que é a Carol na fila do pão? Ai, Jesus. Ali na fila, é a que fala, é a observadora, é o quê, Carol? Falo com quem tá atrás, com quem tá na frente, como é que tá. Eu sou bem comunicativa. Imagina a Carol lá na fila. Eu preciso escanear esse rótulo.
eu não vi ainda. Ai, mas não, eu tô aguardando a minha vez ali, mas já vou, né? Vou vendo como é que estão as pessoas em volta. E o que estão levando, porque daí se pedir alguma coisa que eu não vi, porque eu sou também da curiosa, sabe? Às vezes eu vou pelo tradicional ali que eu conheço, mas eu já sei que alguém, né, alguma fruta diferente. Ai, de vez em quando eu pago esses micos aí, que eu queria comer uma fruta que eu nunca tinha comido, rambutã, não sei se vocês já experimentaram. Achei ela de uma coisa assim, né? Parece uma lixia com peruca. Isso, é linda, né? Foi a tradução dos nossos seguidores. Então, se eu não falo pro seguidor, porque às vezes eu tô ali nas redes sociais, a gente posta um negócio, é com alguém. E aí eu fui lá, tinha uma senhora escolhendo o tal do rambutã e eu não sabia nem como escolher. Daí eu já fui lá. Ai, como é que come? Como é que é isso? E com que, né? E, então eu sou essa pessoa. Maravilha. Um pensamento, Carol, que você possa deixar para os nossos ouvintes. Ai, Jesus, um pensamento. Vamos para esse teu sonho ali no final, que é acreditar assim, acreditar não somente nos sonhos, mas assim em si e nos seus conhecimentos para conquistar alguma coisa, né? Então, acho que para tornar esse sonho realidade e acreditar, eu acho que é isso. Legal. E o que nos impede de prosseguir? Eu acho que é muito aqui, ó, nossa cabeça que nos impede de prosseguir, né? Então tá muito alinhada essas duas coisas, acreditar que consegue, porque se não acreditar em nós mesmos, não vai ser os outros, né? Que vão tem que se provar. Perfeito. Maravilha. Nossa, uma hora gostosa, né? Eu acho que matou nossa curiosidade, Carol. E que a gente tenha despertado, e a Carol também aí, né, despertado, aguçado as pessoas que estão nos ouvindo a sempre acreditar, não deixar que nem a nossa cabeça, né, Carol, e nem que as pessoas, às vezes tem pessoas de fora, às vezes até da nossa família que fala, não vai dar certo, para com isso, você tá fazendo, né, bobeira, não é? Você deve ter ouvido falar, né? Você não vai fazer nada, o que você vai ser da vida? Vai ficar no aplicativo? Sempre tem, não tem? Você ouviu alguma coisa assim? É que eu acho que como é uma área muito nova, né, toda essa coisa ligada à tecnologia, aplicativo, ou as pessoas pensam que vai ser, tipo, que nem, né, as grandes histórias do Facebook, Google, ou não, né, ou não vai dar certo porque não conhece. Eu acho que é mais por desconhecimento, mas tem que acreditar. Exato. Né? Carol, só fechando, nós estamos nessa fase, né, Dani? Nosso projeto aqui, ele está engatinhando, mas ele com muita solidez. A gente temos esse espaço aqui, estamos falando para vocês, parece até às vezes um número pequeno, mas é muito sólido a nossa preocupação, essa conversa com quem nos ouve, né? Temos pessoas que a gente já não conhece muito, que tá fugindo do nosso meio social, mas vocês ainda vão escutar falar assim, eu fui um dos primeiros lá com o Núcleos da Família, no Pode na Mesa, mas é algo que a gente acredita muito, né? Primeiro na nossa profissão, que é a nutrição, e o propósito da nutrição, que é trazer saúde, né? De preferência, prevenção, né, Carol? Promover saúde. E sem sensacionalismo, né? Por isso que a gente acaba crescendo, infelizmente, né, Carol, não tão rapidamente como os blogueiros aí. Né, mas se você quiser pôr um vídeo no grupo da família, pode pôr, né, com certeza. Mas isso aí que tu falasse, Rosana, eu acho bem importante, que eu falei de acreditar muito nisso, mas é a persistência, né? O acreditar com a solidez da persistência, da cadência, porque é o que a gente mais vê, assim, é começar, aí não tá vendo resultado, não vai estar vendo aquele resultado, às vezes, que a gente projeta. Rápido, né? Em 2 meses eu quero um resultado, não é assim. Isso. Então, é a persistência também, claro que, né, agora também não vou dizer persistente vendo que o negócio tá crescendo, também não dá pra ser. É realidade, né? Com uma pitada de pé no chão, né? Isso aí. Mas continuem. Projeto maravilhoso de vocês e desejo só sucesso e crescimento.
Para nós. Muito obrigada, Carol. Foi um prazer ter você aqui. Nossa, foi maravilhoso. E a gente espera que os nossos ouvintes também tenham gostado. Acessa lá o Desrotulando no Instagram, né? Baixa o aplicativo aí na sua loja, né? De App Store aí, para a gente poder estar fazendo uma corrente do bem, como a gente fala aqui, né? E avaliar o que pode na mesa. Senão não tem lógica. Mandem sugestões aí que na próxima quarta teremos mais um Pod na Mesa. Isso, às 18 horas. Então, ninguém pode deixar de assistir os nossos Pod na Mesa e toda quarta às 18 horas, não é mesmo? Isso aí. Então, Carol, até a próxima. Tchau. Tchau.